Pessoal, queridos alunos do 5º ADS, retomando o exercício que acabamos de fazer, do relatório 3, exercício 3, aí tem um novo desafio, que seria o desafio do quê? Acrescentar o botão de Start e acrescentar o botão de Stop nesse software. Por quê? Como percebemos, no momento que iniciamos a placa, ele já começa a fazer a contagem com a cadência de 1 segundo. Lembrando que esse clock precisa estar em 8 MB para bater aqui 1 segundo certinho. Mas ele não espera nenhum comando, né? Nenhum botão de start. E também não tem nenhum tipo de controle para stop ou reset. Mas inicialmente nós vamos começar com a ideia do start, usando esse botão para ser start. Da maneira que está, o software ele está sem start, ele começa automaticamente. Então vamos implantar esse botão de Start no nosso software. Então, aproveitando o software, né, da aula passada, tudo tem que ser aproveitado. Então está aqui o software. O que eu preciso fazer para criar um botão de Start? Na verdade, nós já comentamos em sala, mas isso aqui é o procedimento da contagem. Eu preciso fazer o que com ele? Eu preciso inseri-lo dentro de uma condição. É simples assim, como vocês já estão cansados de ver. Esse conjunto, a contagem, ela só pode começar se condição parte B ponto RB0 foi igual. Lembram quando o botão acionado é 0, tá? O botão acionado ele vai para nível lógico 0. Botão sem estar acionado, nível lógico 1, tá? E aí, se isso for verdade, somente se isso for verdade, ele vai executar isso aqui. Se eu rodar o software dessa maneira, ele vai funcionar? Não. Por que ele não vai funcionar? Por um simples motivo. Porque aqui eu estou usando o portal B como uma variável de entrada, tá? Aqui eu estou executando o teste, né? Vamos colocar aqui. Testa o botão RB0. E isso é o que? Entrada. Se é uma entrada, eu preciso o quê? Vir aqui na declaração dos fluxos e declarar o portal B como uma entrada, tá? Então tem que vir aqui 0B, desculpe, 0B. E aí como entrada é 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu acabei configurando todos os pinos do portal B como entrada. Nesse caso, eu poderia fazer o quê? Deixar somente esse cara como 1 e todos os demais como 0. Sem problema. O primeiro, o RB0, seria uma entrada e todas as demais saídas, tá? Então fica aí o comentário que você pode configurar cada um dos pinos de acordo com a necessidade do seu projeto. Relembrando, não do seu software, do seu projeto. Isso tem que estar casado com a parte física, né? Com o hardware. Então aqui eu declarei, desculpem, declarei que o sentido do fluxo da informação, né? O portal B vai ser entrada, o portal D saída. Então o que significa? Esses caras aqui eles não estão usados mais como saída, mas eles estão sendo usados aqui como entradas. E esses, portal D, como saída, como sinalização. Entrada, B, D, saída, sinalização. Nesse formato, vamos simular e ver o que acontece. Professor, não está faltando aqui as chaves? Lembrando que o quê? Se eu não coloco chaves, ele vai executar exatamente o que está abaixo, na linha de baixo. O que está na linha de baixo? É o while, que é a única função que estaria nesse software sendo vinculada à condição. Tá? Então não teria problema. Só vou pôr Vou colocar aqui em tablatura para ficar mais evidente, né, que ele está dentro dessa estrutura de decisão. Então aqui eu compilo, né, a sequência de eventos, faço a compilação. E aí, tudo azulzinho, tudo bem, compilado, tudo de acordo, venho fazer o teste. Vou fazer um reload, por quê? Porque eu salvei com o mesmo nome, tá joia? Mas eu peço para vocês salvarem com nomes diferentes. Para quê? Para você ter o histórico da sua evolução. Então aqui, carregou, ó, vou apertar o reset, resetou a placa, inicializou. Cadê a contagem? Não começou. Por que não começou? Porque nesse projeto a contagem está vinculada ao acionamento de um botão de controle, o RB0. Ao apertar esse RB0, o que vai acontecer?
a contagem deveria iniciar, correto? Estou apertando aqui. Por que não está contando, Rodrigo, professor Rodrigo? Por um simples fato. Qual fato? Deveria ser muito óbvio aqui. Gente, atenção, muita atenção. Nós estamos trabalhando com software estruturado, linguagem estruturada. Então, a partir do momento que eu ligo aciono a placa, ele vai executar essa linha, sequencialmente, essa linha e após essa linha. Se isso for verdade, ele entra. Se não for, ele vem e acaba o software. A grande questão é que o microcontrolador ele executa isso em questão de nanosegundos. Então, no momento que nós clicamos no liga da placa, ele executa tudo isso aqui antes da gente conseguir piscar. E já acaba o software. O que é necessário para esse software funcionar? Toda vez que eu tiver o teste do botão, eu preciso de um loop infinito. Isso, nós já conversamos isso nas aulas anteriores. Então, eu preciso de um loop. Eu preciso de uma estrutura de loop para quê? Para testar esse botão. Senão, eu não consigo ficar constantemente testando esse botão. Então tá aqui, ó, comecei o software, ele vai executar essa linha, essa linha, essa linha, essa linha e vai executar essa linha, que é um loop infinito que vai ficar varrendo infinitamente quem? Testando infinitamente essa condição que é o que? O botão RB0. Então após agora criar o loop para o teste do botão, vamos lá. Professor, nós temos 2 loops aqui encadeados, é isso mesmo? É isso mesmo. Vamos lá. Aparentemente tudo azulzinho, compilado com sucesso, percebe? Vamos lá refazer o teste. Reload, tá? E, novamente, não começou a contagem, porque ela está vinculada ao acionamento de um botão, né, a uma condição. E agora eu aperto esse botão, seguro, e está lá a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai contar até 10, igual ao software anterior. Reset, novamente, ó. Não começa a contagem enquanto eu não venho e aperto o meu botão RB0. Pressionado o botão RB0, a contagem inicia. Perfeito? Então aqui nós temos um software que trabalha com o quê? Com um contador que só tem início a contagem quando o botão, né, a entrada RB0 do botão RB0 for acionada. E se eu quisesse fazer um stop, professor? Esse é um software de start. Mas se eu quisesse usar o RB1 como stop, como fazer? Primeiro, né, o stop ele vai acontecer dentro da contagem. Então, você precisa criar o stop dentro desse ambiente. Tá? Dentro desse ambiente. Segundo, uma coisa muito importante. Há várias formas de se fazer o start-stop. Várias. E eu vou ensinar uma que é uma das formas, talvez não seja a melhor, né? Mas é uma das formas, uma forma muito simples, por sinal, para a gente entender. Existem 2 formas que normalmente os alunos trabalham. A primeira, ao apertar um botão, o software ele sai desse elo de contagem. Essa é uma. A segunda seria o quê? Ao apertar um botão, essa segunda eu vou fazer. Eu acho interessante. Ele faz o que? Ele para de contar. Ele continua no loop de contagem, mas ele para de contar. E como seria essa? Depois eu vou ensinar que ela é bem perigosa. Para a nossa aplicação ela é razoável, mas ela é bem perigosa. Eu vou criar uma nova variável chamada passo. Eu vou inicializar essa variável passo igual a 1. Tá? Aqui embaixo agora, ao invés de ser cont igual a cont mais 1, e 1 é o meu passo, eu chamo isso aqui de passo. Então, ao fazer isso, o meu software vai continuar contando, somando 1, porque passo começou a 1. E o que eu posso fazer agora? Se condição porte B.RB1 for igual a 0, se essa condição for verdadeira, o que eu faço? Eu altero o valor de passo para 0. Aí a contagem vai ser cont igual a cont mais passo. Passo é 0, o incremento, eu acabei de mudar o meu incremento. Tá?
Vamos compilar para ver o que acontece? Parado, reset, parado. RB0. Contagem. Tá, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu apertar o stop aqui, o que acontece? Apertei o stop. Parou a contagem. Parou, mas como que eu faço para retomar a contagem? RB0? Não. Por que não? Porque eu estou preso dentro desse loop de repetição. Se eu quero retomar minha contagem, o que eu tenho que fazer? Dentro desse mesmo loop, volto e faço o quê? Se port B.RB0 for igual a 0, só para manter o padrão, aí eu vou e retomo quem? Passo recebe 1. Agora sim, dentro do loop de repetição que está travado, eu volto com passo igual a 1. E se eu compilar aqui? Existem outras formas de fazer? Gente, existem várias. Uma muito comum que eu sempre usei também é de sair do loop, tá? É muito comum, mas eu achei essa ideia uma ideia também interessante para se aplicar. Reload, tá? Reset, start. Contagem iniciada, 3, 4, 5, 6, tá? 7. Aí eu apertei o stop. Stop, parou a contagem. Aperto o RB0 de novo. 8, 9, 10. Beleza? Então tá aí feito Start Stop. Não percam as próximas videoaulas, bons estudos e vamos continuar na pegada.